Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, amigos, boa noite, você internauta, você que está em casa acompanhando o nosso programa Alô Jovem. Estamos iniciando mais uma oportunidade sublime de grande aprendizado. Por isso, boa noite, Jucimeire, tudo bem com você? Boa noite, Maurício, tudo bem com você? Maurício, como é que você está? Boa noite, Enilda, boa noite, Jucimeire. Boa noite a todos que nos acompanham. Maravilha. Tudo bem, Jucimeire, com você? Tudo bem, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Possamos fazer um bom... Então, nós estamos iniciando o Alô Jovem, onde nós estudamos, estamos falando sobre reencarnação. Para tanto, nós escolhemos o livro Missionários da Luz, no capítulo 13. Para prosseguirmos com esse estudo, nós vamos convidar o nosso querido Maurício Satoshi para fazer a prece inicial. É com você, Maurício, por favor. Convido a todos a mentalizarem o nosso Mestre Jesus, sentindo a sua presença, a sua força, a sua atuação, e munidos de gratidão por esse momento, que as palavras aqui mencionadas contribuam nas buscas individuais de cada um, traga esclarecimento, informações, talvez até conforto, e que assim será o trabalho de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja, assim será. Maravilha, muito bem. Graças a Deus estamos aqui. O nosso programa vai prosseguir e a gente gosta sempre, nessa continuidade, de fazer uma retrospectiva para que os nossos telespectadores, os nossos internautas... Você viu, telespectadores? Poxa, Maurício, que delícia, né? Os nossos internautas, eles possam entender o que é que nós estamos fazendo. No programa passado, nós falamos sobre, logo no início, nós falamos com relação à generosa intercessão dos amigos. Quer dizer, Alexandre estava vindo interceder ou auxiliar no processo reencarnatório de Segismundos, em função, assim coloca Alexandre, de favores que ele lhe devia. Veja que esse sentimento de gratidão perdura além do alcance, para além do corpo físico, como Segismundo já havia feito algumas coisas para Alexandre, e mesmo que não tivesse feito, independente disso, ele ia auxiliar, mas ele ressaltou essa, digamos assim, essa conexão, esse motivo para agradecer, para fazer parte do encontro
com o processo reencarnatório de Segismundo, porque ele tinha essa dívida de gratidão com ele. O que mais você traz para a gente, Jucimere, com relação ao programa passado, para a gente só situar os nossos ouvintes com quanto onde estamos? Por favor, Jucimere, pode falar. Que eles estavam reunidos, a família estava reunida no jantar, e a espiritualidade superior vieram, Alexandre, junto com Segismundo, foi ao encontro, foi na casa para uma visita com lá encontrando Herculano, que já estava lá para auxiliar nesse encontro, dessa reencarnação de Segismundo com Adelino, que em outras vidas Segismundo teria tirado a vida de Adelino devido a uma traição que aconteceu com Adelino e Raquel. Você traz alguma coisa para a gente? Você complementa alguma coisa, Satoshi? Acho que tem esse momento inicial, né, de toda essa contribuição de Alexandre, desse momento inicial que vai também contribuindo para que, de fato, Segismundo venha para essa nova encarnação, porque antes, né, esses desafetos e pelas vidas anteriores, eles tinham ainda sentimentos ali de repulsa. Foi possível a ajuda desses amigos espirituais, de alguma forma harmonizar essas relações e também contribuir com todo o trabalho que já vinha sido feito. Tem algo bem interessante, quer dizer, tudo é extremamente interessante, mas quando André Luiz fala assim, chama todos os filhos da criação ao concurso fraterno e aos serviços intercessórios. É o convite que o Cristo nos faz ainda hoje, para que nós possamos termos esse amor fraterno, ou amor fraternal para com a humanidade, que esse amor em movimento nós conseguimos auxiliar-nos uns aos outros, nós conseguimos olhar e enxergar o outro como irmãos, como filhos de Deus. Aí mais adiante, nós vamos encontrar o instrutor, porém, informou-me que havia notificado o amigo sobre a nossa visita. Quer dizer, Alexandre já tinha avisado a Herculano que ele iria, juntamente com André Luiz, fazer essa visita. Veja, ele não iria chegar de surpresa, mesmo no mundo espiritual, ele não chegaria. Tchan, 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 cheguei, Brasil. Não seria assim. Ele avisou. Como é que a gente entende isso aí, Alexandre? Alexandre o quê? Maurício. Como é que a gente entende isso, Maurício? Nós entendemos toda a organização que há, né? Não é mais um retrato do que não é o acaso. Que existe aqui todo um trabalho, uma comunicação em prol de mais uma vida que renasce, né? Que ressurge. Muito bem. Mas o que a gente fica assim bem encantado é com a conexão, com a ligação, com esse relacionamento com o mundo espiritual. Né? Alexandre vem, Herculano pede ajuda, Segismundo vem, está ali todo cabisbaixo. Na verdade, Segismundo está com medo do processo, não da reencarnação, mas com medo do que ele iria viver junto com Adelino. Esse é o grande receio. E o receio de Adelino não aceitá-lo. Porque mais na frente a gente vai ver como interfere o aspecto psíquico na questão da reprodução. Segismundo, recomendando-lhe, trouxe Segismundo para o trabalho, observem, o trabalho de aproximação. Pode falar, Jucimere, sobre isso? Segismundo veio se aproximar de Adelino
porque ele tinha bastante receio da receptividade que Adelino teria com ele, devido ao erro que ele cometeu, ao fato de ele ter lhe tirado a vida. Então, Segismundo, ele tinha receio de como seria isso. Então, Segismundo acho que está se colocando no lugar do outro. Porque se fosse ele para se reencontrar com um inimigo, alguém que já tenha cometido algum erro com ele, ele se sentiria receoso. Então, era esse o medo de Segismundo, do acolhimento, de não ter o acolhimento perante Adelina. E você, Eduarda? Boa noite, Eduarda. Tudo bem? Como vai? Boa noite. Tá bem? Tinha pergunta que eu peguei no final já. Nós falávamos aqui sobre... O instrutor, porém, informou-me que havia notificado ao amigo sobre a nossa visita. Aí nós comentamos que a Adelina não chegou de surpresa. Ele informou a Herculano que ele iria visitar a casa de Adelino, justamente com Raquel, e levando Segismundo. Aí nós perguntamos assim, Segismundo, ele conduziu Herculano e... Alexandre conduz Segismundo para o trabalho de aproximação. Aí eu perguntei, como você entende isso, Eduarda? Que sempre nós temos a ajuda dos amigos espirituais. E com isso, eles sempre estão lá dando apoio para a gente e no desenvolvimento que nós teremos aqui na Terra. Aí, eles, em vez em quando, eles vêm para nos ajudar a nos evoluir e para ajudar nas ideias e nas aprendizagens que a gente vai passar no dia a dia. Eduarda, só uma coisinha para a gente perceber o seguinte. De vez em quando, você disse, de vez em quando... Só uma coisinha, Eduarda. Você diz assim, de vez em quando, eles vêm para nos ajudar. Será mesmo que é de vez em quando, Jucimeire? Não, acho que é constantemente. Ele sempre está conosco. Durante esse capítulo aí, nós vamos ver que a espiritualidade ele está sempre junto a nós. Está sempre ao nosso redor, nos favorecendo, nos ajudando. O que é que você nos diz, Maurício? Sim, concordo. Eu entendo que é de vez em quando que nós percebemos essa ajuda, mas que essa ajuda, sim, é constante. Tanto é que, lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec pergunta, os espíritos interferem em nossas vidas? Aí os espíritos respondem sim, e muitas vezes são eles que vos dirigem. Então, a gente percebe, até pelo nosso dia a dia, pelo nosso cotidiano, que os espíritos de fato interferem em nossas vidas, estão conosco, é uma conexão. Basta nós pensarmos que eles estarão lá para nos ajudar. Por isso que o Cristo nos disse que nós vigiássemos. Para que a vigia? Para que esse pensamento, quando percebermos que a nossa mente está envolvida com qualquer pensamento contrário ao amor, então dizer, opa, pensamento sai daqui. E então trazer a luz. Como é a luz? Através da presença dos amigos espirituais, aqueles que já encontraram-se com o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. E assim, essa aproximação acontece. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Maurício, sobre essa aproximação. Essa aproximação, ela acaba sendo aqui fundamental, né? Que tem relação direta com o que a gente estava comentando agora, né? Dessa harmonização entre as relações para que permita que o próprio Segismundo seja recebido como filho. Que havia ali uma distância razoável ainda entre eles, e todo esse movimento conjunto é justamente para fazer essa aproximação e permitir consecutivamente o encarne, né, o reencarne aí do Segismundo.
Vale ressaltar que aqui também é aquele momento em que as famílias, ou a família, mas não é, são as famílias mesmo, que é pai e mãe, as famílias onde o ser vai reencarnar, já começam a sonhar com crianças. Lembra desse momento? O que é isso? É o espírito já aproximando-se daqueles que serão seus pais. Então, ele já está ali. E ele estando ali, quando nós saímos do corpo, nós temos essa relação, nós o percebemos. Ah, eu sonhei com uma criança assim, 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 eu sonhei alguém me entregando a criança. Quem já não sonhou com isso? Todos nós já sonhamos, certo? Certo. O que é isso? Eles estão aqui. Eles vieram se apresentar e dizer, me aceite. Me aceite que eu serei bonzinho. Nem sempre isso acontece, mas é uma brincadeira que a gente está fazendo, que eu serei bonzinho, eu serei um bom menino. Ora, ora, se não tiver boa educação. Bom, mas ele vai seguir. Foi excelente medida, falou Alexandre, bem-humorado. Consagrarei aos nossos amigos a minha próxima noite. Veremos o que é possível fazer. Ó, que desprendimento. Pode comentar, Satoshi. Desprendimento, sim, do que pode ser feito, do próximo passo, desse próximo movimento, né, Nilda? O desprender do próprio passado aí que afastava. Então, entendo que tem todos esses sentimentos somados nesse movimento que eles estão realizando. Eduarda. Nessa fala, nós vemos muito que é o que vai vir pela frente e o que podemos melhorar do passado. Ou seja, Cimeire. Esse momento aí é um momento de acolhimento desses dois espíritos para que aconteça o resgate. Então é uma preparação, como já aconteceu a preparação e agora está sendo esse momento de acolher, de apresentação desses dois para que essa reencarnação aconteça e seja uma coisa amável, uma coisa harmoniosa. E será, porque quando ele diz a minha noite, nossos amigos, a minha próxima noite, veremos o que é possível fazer. Quer dizer, ele consagra, ele se desprende. E ele poderia, nas suas N atividades, poderia estar em outro lugar. No entanto, ele diz, vou consagrar esta noite aos meus amigos, verei o que é possível fazer. E na frente a gente vai ver o quanto ele participa, o quanto ele se envolve com a reencarnação de Segismundo. Não é assim, Eduarda? Sim. Não conseguiu desligar, não, Eduarda? Sim, veremos o que vai e o que é possível fazer para mudar. Nesse caso aqui, Eduardo, o que é que você sugere para que mude esse quadro? Para mudar o quadro, vai variar da pessoa. Se a pessoa, que no caso vai receber ajuda, vai aceitar a ajuda. Aí isso depende da pessoa para a pessoa, do que ela aceita e do que ela vai receber e como que ela vai agir do que ela vai receber. É interessante. Bom, ele sabia, consagrei aos nossos amigos a minha próxima noite. Veremos o que posso fazer. Quer dizer, ele sabia que a sua presença ali seria importante. E neste momento, ele vai renunciar. O que é isso? Ele renuncia
as suas atividades, as suas programações, as outras tarefas que ele teria para fazer, ou até mesmo descanso, para estar auxiliando o Segismundo. Percebe o grau de despreendimento, Satoshi? Sim, não só do desprendimento, mas a forma com que ele se coloca ali para ajudar, e assim, não tem ele não coloca uma garantia, né? Tanto que ele coloca bem, veremos o que é possível fazer, porque ele vai sim fazer a intervenção dele, mas depende como as outras partes também recebem isso, né? Como todo esse sistema recebe essa ajuda. Jucimeire, tem algo a dizer? Renilda, minha conexão caiu. Repita aí, por favor, perguntou. Quem entrar. Nós estamos falando com relação ao desprendimento de Alexandre, porque ele poderia estar envolvido com muitas outras coisas, mas ele preferiu, como ele afirma a título de débito, ele preferiu estar com Segismundo. Então, como é que você entende isso? Eu acho isso é um trabalho do bem. Um irmão que ele percebeu o medo de Sigismundo, de Segismundo em em que foi definida. Bom, sendo assim, a gente prossegue. Lá no item, quando ele traz o seguinte. Eduardo, você quer falar alguma coisa sobre isso? Pode prosseguir. Oi? Pode prosseguir. Muito bem. Vamos lá. Ele diz assim: não longe acomodado em uma cadeira de descanso, repousava uma entidade que se lamentou imediatamente quando percebeu nossa presença. Por favor, Satoshi, comente isso aqui. Satoshi, liga seu microfone, querido, por favor. Esse é o momento que eles tinham entrado ali na casa e Raquel e Adelino estavam ali numa refeição, né? Sim. Só que eles não tinham percebido ali, eles acho que não sentiam, diferente dos espíritos, uma entidade que estava ali repousando e de repente teve o comentário sobre alguma presença desse desencarnado, que seria ali acho que o próprio Segismundo, não é isso? Sim, sim. Que quem reencarnar aí, ele. Sim, aí Segismundo percebe essa presença do Alexandre e entende, compreende até a própria intervenção do Alexandre justamente nesse processo. Que ele chegava ali realmente para acalmar, para conseguir dar uma condução para todas as dores do próprio Segismundo e nisso possibilitar esse momento do reencarne. Jucimeire, quer falar alguma coisa? Nessa situação aí, se fala do pensamento, do vigiar o pensamento, dessa harmonia em que se deve ter durante esses momentos de quando o Segismundo chega, quando Alexandre diz assim, acalma-se, meu amigo, para que ele tenha calma de tudo que venha acontecer, porque todos nós erramos e todos nós teremos chance de recomeço. Acho que é um recomeço para que ele possa mudar essa visão de não ser acolhido pelo Herculano, não. Por Adelino. Por Adelino. Ele tinha muito medo, ele estava muito tenso. Inclusive, esse medo pode
atrapalhar no processo reencarnatório. Por isso, mais na frente, a gente vai ver quando o Alexandre disse assim, ó, pense, se coloque na condição de feto, Não ou pode. na condição de criança. Ele vai pedir para que ele contribua com essa situação. Mas lá na frente, ele vai dizer aqui, não longe. Bom, mas nesse momento também aqui acontece uma coisa interessante. Ele vai dizer, porque o menino vai fazer a oração justamente com ele. Lá E na aí, frente. é mais na frente? Já estava Não, na. Sim, sim, sim. Aqui é outra coisa que eu quero dizer que já estava na casa. Ele ainda não tinha reencarnado, mas já estava na casa para participar do processo de aproximação. O próximo ponto, a gente vai falar sobre. Notei que o desencarnado abraçara-se com Alexandre, chorando convulsivamente. O instrutor colhia-o como um pai e, após ouvi-lo durante alguns minutos, falou-lhe compassivamente: Acalme-se, meu filho. Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores? E se todos somos devedores uns dos outros, não será motivo de júbilo e glorificação receber as sublimes possibilidades de resgate e pagamento? Quer dizer, o fato dele voltar à Terra, ele está dizendo, agradeça, porque aqui é o momento do resgate. Aqui é a possibilidade que nós tanto esperávamos e agora aconteceu. Não devemos perturbá-lo, emitindo forças magnéticas de desalento. Não devemos perturbá-lo, emitindo forças magnéticas de desalento. Jucimere. é aí onde entra a vigilância do pensamento. Olhe que ele está pedindo para que se tenha uma harmonia, para que não se perturbe essa família. Da mesma forma como quando a gente não vigia nossos pensamentos, os espíritos poucos evoluídos também vêm e interferem no nosso lar. Então, vigiai e orai sempre. A vigília dos nossos pensamentos é muito importante para a harmonia do ambiente. Satoshi. Sim, aqui tem uma sugestão do próprio Alexandre para que o Segismundo, naquela emoção, naquela dor que ele estava sentindo e transmitindo também através das suas lágrimas, não permanecesse na vibração daquela emoção, porque aquela emoção e aquela vibração não contribuiria com Adelino e Raquel que ali estavam, né? E poderia complicar ainda mais a situação. Então, tem essa sugestão e essa fala, né, de Herculano para, mais uma vez, encontrar essa harmonia, essa harmonização no momento. E no nosso dia a dia, Maurício, como é que a gente vê essa situação que você acabou de narrar? Conte pra gente. Essa é uma situação diária, né? Como a própria Jucimere comentou agora, tem essa relação do orai e vigiai, que é justamente através disso que nós, dependendo do que nós estamos vibrando, pensando, nas emoções que nós estamos aqui manifestando, e a frequência que isso acontece, nós podemos sim atrair, por exemplo, espíritos que estão vivenciando dores semelhantes, né? Lembrar, falando muito dos obsessores, é muito comum a gente reclamar, né, que o obsessor parece que ele veio, ele chegou, e aqui eu reforço que o obsessor ele não põe o pé na porta, né, para entrar, mas sim nós abrimos essa porta conforme essas emoções que nós manifestamos, e aí sim ele se aproxima. Então vejo que tem esse movimento bem forte aqui. Uhum. O que você fala sobre isso, Eduarda? Essa fala nos mostra muito sobre as provas e expiações que nós passamos pela nossa vida, né? E na reencarnação, nós vamos passar por algo mais. Como fala aqui,
Acalme-se, meu amigo. Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores? Que nós passaremos por tudo isso, mas nós passaremos por tudo isso para nós nos melhorarmos. Para nós aprendermos com nossos erros o que será melhor para a gente. E como fala mesmo aqui no final, não devemos perturbá-los, imitando força magnética e desalento, que são as forças dos nossos amigos espirituais, que vão nos acalmar para nós prosseguirmos em frente. Muito bem. Aí, nesse momento, Eduardo, você já está ressaltando a questão da prece. A oração, em qualquer circunstância, a qualquer hora, em qualquer lugar, fazendo isso, a gente consegue essa proteção. Mas lembrar que ninguém está desamparado pelo Pai, ainda que, digamos, ai, minha irmã não ora por mim, não tem problema. Nós temos um Pai soberanamente justo e bom, que com certeza, tendo mérito, ele vai olhar por nós, sem a menor sombra de dúvida. E ainda que não tenha, ele também olha. É bom a gente deixar isso claro. Muito bem. Aí, Alexandre, notei que o desencarnado abraçara-se com Alexandre, chorando convulsivamente. O instrutor olhou, acolhia-o como pai, e após ouvi-lo durante alguns minutos, falou-lhe compassivamente: acalme-se, meu filho. Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores? E se todos somos devedores uns dos outros, não será motivo de júbilo a glorificação, motivo de júbilo e glorificação, receber as sublimes possibilidades de resgate e pensamento. Isso aqui é alguém falando com Alexandre. O instrutor acolhia-me como pai e, após servi-lo durante alguns minutos, ouvi-lo, falou compassivamente. É Alexandre falando para André Luiz. Acalme-se, meu filho. Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores? E se todos somos devedores uns dos outros, não será motivo de júbilo e glorificação receber as sublimes possibilidades de resgate e pagamento? O que é que ele está perguntando aí, gente? Mas não foi isso que nós respondemos no instante? Nós falamos aqui sobre isso? Sim, acabamos de comentar, Acabamos inclusive de na comentar sequência. sobre isso. Pera ainda, e eu me perdi aqui, foi? Foi, você está repetindo. Não é isso? Nossa, abafa o caso. Então, estamos no É 14. isso. Segismundo esteve enfraquecido e enfermiço continuou. Porque como ele já levou para o momento da aproximação, nessa aproximação ele já está mais enfraquecido, já está mais debilitado. Ele já, poderíamos dizer assim, já não tem uma consciência tão plena quanto antes. Concorda comigo, Maurício? Nesse momento? Sim, essas falas já contribuíram para que ele se harmonizasse, né? Pois é. Inclusive, algumas falas futuras falam, né? Para que envenenar o coração, né? Com esses sentimentos e acabar até contaminando os demais. Ele vai então dizer para a gente: Adelino, porém, apesar das promessas na esfera espiritual, esqueceu na recapitulação presente o perdão aos meus antigos erros. Mas será que esse perdão vai acontecer assim, Eduarda? Que a gente, claro, a gente tem muitos, dependendo do caso, a gente recebe muito perdão assim. Mas tem outros casos que demoram um certo tempo pela forma de como a pessoa reagiu com o que aconteceu com ela. Porque o perdão não é só a pessoa dizer, te perdoo. O perdão tem que vir de dentro, de coração, para aquela pessoa que vai receber e para ela mesma. Para ela se ajudar e ajudar o próximo. Muito bem, muito bem. E você, Jucimere? Esse receio de Segismundo em adquirir, em conquistar o perdão de Adelino, como é que a gente vê isso na atualidade? Eu acho que Adelino, ou
Segismundo, ele se vê no erro, mas ele tem um receio. Primeiro, acho que ele tem que se perdoar. Ele se perdoar do que ele fez, e ele tem receio de como vai ser esse perdão de Adelino. Mas quando ele entender que o perdão ele liberta, isso aí vai ficar mais leve. Entendeu? Porque o ódio ele aprisiona e o perdão liberta. Então, quando ele tiver esse perdão, ele seguirá, porque todos nós temos erros e todos nós recebemos benefícios da espiritualidade constantemente. O que você acrescenta, Satoshi? Vamos lembrar que não é o acaso, né, que nós estamos aqui como filho, como filha daquele homem, daquela mulher, daquele pai, daquela mãe. Existem sempre aí movimentos que visam justamente essa busca em harmonizar as relações, em reequilibrá-las. Vai saber o que eu fiz diante do meu pai, da minha mãe, ou contra eles numa encarnação anterior. E por isso nessa estou aqui como filho. E lembrar que esse movimento da reencarnação é justamente visa justamente esse aprimoramento, esse reconhecer um erro como o Segismundo fez. Reconhecer uma falha. E a partir desse reconhecimento, é possível assim se trabalhar, se auto-perdoar, como a Jucimeri trouxe, e também encontrar esse perdão, essa harmonização com as outras pessoas envolvidas. Né? Então, isso faz parte desse nosso processo. Perdoando e seguindo em frente, sem olhar para trás, senão a gente perde tempo. Mas, ora, Segismundo, por que envenenar o coração com essas preocupações? E aí, quando ele está envenenando o coração com essas perturbações, nós vamos lembrar aqui, nesse próprio livro, no capítulo 8, deixa eu ver aqui, no capítulo 8, no plano dos sonhos, quando André Luiz nos traz que um rapaz iria desencarnar em função de estar envenenando o coração, dessas preocupações excessivas. Por conta dessas preocupações desnecessárias e excessiva, ele teve um AVC. Só que ele precisava continuar no plano físico para resolver algumas coisas. Leiam, capítulo 8, Missionário da Luz. Para resolver algumas coisas, a mãe vai e implora a Alexandre para que Alexandre intercedesse. Alexandre vai, intercede e lhe dá a ele e oferece esse rapaz fluidos para que ele ficasse na Terra por mais 150 dias. Observem, ele tinha o seu comprometimento? Tinha. Por preocupações que, às vezes, quantos de nós não fazemos isso? Mas a partir do momento que adquiri esse conhecimento, eu digo, opa, quem vai se preocupar mais? Eu não. Porque nós podemos chegar no mundo invisível antes do tempo por causa dessas preocupações excessivas. Então, só entrega ao Pai e segue. A gente não tem a necessidade e nem obrigatoriedade para estar antecipando as coisas, porque é isso que resulta o processo da preocupação. Antecipa. Posso resolver? Ok, resolvo. Não posso? Entrega na mão de quem possa resolver, que é de Jesus, principalmente. Ok? Então, ele traz isso aqui. Ora, Segismundo, por que envenenar o coração? Por que não desculpa você por sua vez? Olha que coisa bacana. Por que você não se desculpa? Você não se perdoa? Não complique a própria situação, abrigando injustificável desânimo. Ora. Hoje, por tão poucas pessoas estão desistindo. Concorda, Eduarda? Eduarda? Pode falar, Eduarda. Sim, concordo, porque com os sentimentos, eles também mudam algumas pessoas, como nós vemos na própria história.
e também com sentimentos, como traz a própria história, também ele causa algumas doenças na gente. Algumas coisas dizem que é por genética ou que era, como nós estudamos a doutrina espírita, outros falam que é realmente para a pessoa passar por aquilo. Mas, como nós vemos, tem algumas que causam realmente por sentimentos, como dizem que tem morte antecipada, como nós estudamos sobre isso, que tem morte antecipada. Algumas coisas assim é pelo fato da pessoa não ter se cuidado, pelo fato daquela pessoa não ter feito o correto consigo mesmo e nem com o outro. Satoshi, por favor, traga os seus complementos. Difícil trazer, desafiador, né? Trazer um comentário depois dessa fala da Maria Eduarda, que foi tão completa na fala Eu sabia dela. que você ia fazer isso, Satoshi. Mas, de fato, tem essas questões dos próprios limites, das percepções, né? Mas, sem dúvida, a persistência e a constância em algumas ações é fundamental para a construção, né? E aqui a gente está vendo justamente um caso desse. Um caso onde, sim, vai encontrando, isolando com dores, mas que ele segue. Jusimere. Aí fica essa ansiedade de querer resolver os problemas e acaba se contraindo doenças e antecipando o seu retorno. Então, muitas das vezes a gente fica ansioso demais, querendo resolver. E quando a gente chega um momento, a coisa é tão leve, muitas das vezes a coisa é tão leve, a gente perdeu tanto tempo de se desesperando por quase nada. Coisa que devemos confiar, aprender a confiar e deixar esse desespero de lado. Ter mais calma para que as coisas se aconteçam. Perfeito, perfeito. Inclusive, essa questão aqui do desânimo é um dos viés para desenvolver nas pessoas a ansiedade. Observe que hoje as pessoas dizem, não, estou ansiosa, tomando medicação para ansiedade. Nossa Senhora, não precisa tanto, gente. Olha, o Emmanuel vai nos dizer, lá no livro Emmanuel, ele diz que nós possuímos recursos naturais para resolver questões dessa ordem. Ele afirma, e a ciência traz os neurotransmissores como ocitocina, neuroadrenalina, qual outro neurotransmissor, meu Deus, a dopamina, que nós podemos utilizar esses neurotransmissores para nos libertarmos de situações dessa ordem. Da depressão, da ansiedade, da esquizofrenia, do desânimo, inclusive. Está desanimado? Vai à praia, vai ver o sol, vai sentir o cheiro do mar, vai sorrir, vai para o cinema. Tem tantas atividades que podemos fazer para sair deste clima, dessa situação. E aí ele diz, levante as energias, meu amigo. Levanta o bom ânimo. Como disse o Cristo, levanta-te e anda. Levante o bom ânimo, porque no estado que Segismundo estava, tão abatido, tão desanimado, não ajudaria em nada nessa aproximação, nesses primeiros passos para a sua reencarnação. Concorda com isso, Eduarda? Sim, concordo. Pois com os desânimos e o que ele estava passando, pelo fato do que ele tinha feito antes e anterior, pelo fato do perdão que ele também precisava, e também que ele precisava dar para outras pessoas, com isso, ele veio se desanimando. E isso não ia ajudar ele para nada praticamente. Porque o que ele precisava era o quê? De reagir. Ele precisava tomar uma atitude com aquilo. Ele precisava enxergar o que ele precisava fazer para melhorar a sua situação. E não ficar desanimado para baixo. Uhum. O que leva a Eduarda, às vezes, a ficar desanimada? Hein, Eduarda? Geralmente eu não fico muito desanimada, não. Ou então, quando, sei lá, alguém morre ou algo do tipo. Alguém o quê, menina?
Morre. Tipo, alguém que eu conheço. Ah, sim, é quando Falece. alguém morre. Entendi. Aham, eu entendi. Jucimere, O que me faz ficar desanimada? sim. Às vezes, geralmente, querer resolver as coisas que eu não tenho o poder. Então, é essa ansiedade de querer antecipar a resolução de problemas que tenho aprendido que tudo é no seu tempo. Quando a gente entende que tudo é no seu tempo e que a vida segue, mesmo que você fique desanimada, que você fique parado, a vida vai seguir e que você não vai resolver. Então a gente precisa levantar esse levante-se, siga. Devemos aprender isso. Satoshi, complementa. Eu entendo que isso é algo que faz parte do nosso dia a dia, né? Em especial no meu caso, quando algo planejado, algo que organizou, não acontece ou não flui, né, como esperado. Mas entendo que cada um vai ter seu motivo e isso faz parte até desse treino, né, de como se reequilibrar. A gente observa que nós somos treinados só para a vitória. E precisamos também entender que em dado instante não é perder, mas as coisas não sairão exatamente como nós planejamos, exatamente como nós imaginamos. Existe uma mudança de rota e nós precisamos nos adaptarmos para essas mudanças constantes nas quais nós vivenciamos. Assim entendendo, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve. E aí Alexandre continua dizendo assim para ele: tenha calma e prudência. Não perca a bendita ocasião de tolerar alguma coisa desagradável ao seu sentimento, a fim de reparar o passado e atender às necessidades do presente. Vamos, equilibre-se. Tenha calma e prudência. Tenha de tolerar. Olha só, o que nós acabamos de falar, olha. Tenha não perca a bênção bendita de tolerar alguma coisa desagradável ao seu sentimento. Por favor, Satoshi, na condição de terapeuta, né? Você é terapeuta, né? Na condição de terapeuta, nos fale sobre isso aqui. Tem relação com o que você mencionou, né, Renilda, da própria flexibilidade, da capacidade de adaptação, mas existem ainda movimentos muito humanos quando a gente fala de comportamento, quando a gente observa algo que vai muito de um racional, né, e acaba não permitindo o sentir qual é o fluxo, qual é o movimento. Então isso sim vai trazendo diferenças, às vezes até frustrações, mas a importância sim desse sentir, além do que se espera, do que se faz racionalmente, do que está se sentindo e respeitar também esse sentir. Uhum. Assim a gente observa, Maurício, respeitar e você assumir. Estou sentindo isso, assume e sustente. Né? Você não quer, digamos, a gente estava vendo uma situação de uma jovem que se separou de um rapaz e agora ele quer voltar. Quer dizer, voltar a uma certa amizade. E ela disse, eu não tenho condições de ser amiga dele. Aí eu respondi, assuma e sustente. O que é isso? Se você não tem condições, se você entende pela sua sensibilidade que você não tem condições de ser amiga, você precisa sustentar isso. Olha, não dá. Isso é autorrespeito. E isso é observar para si e ter esse cuidado de buscar seus próprios recursos, como disse aqui Alexandre, a fim de reparar as suas necessidades do presente. Vamos, equilibre-se para usar os seus próprios recursos para você se manter no equilíbrio. Concorda com isso, Jucimere?
Ou tem um outro comentário? O comentário é que a vida, eu entendo assim, como a vida é um jogo e que existe dois lados. Um lado sempre no jogo, ou você perde ou você ganha. Então, que nessa situação aí, Adelino, na outra encarnação, ele teve uma perda. E que Segismundo saiu como se ele se achando glorioso. E hoje ele vem na situação de, de, de filho, como ele vai vir, numa situação mais menos poder, e que isso está assustando ele. Ele está se desanimando com isso aí, ele está com medo, com receio. E que aí está dizendo, tenha coragem, porque nós temos que estar dos dois lados. Agora estar no lugar do outro. Se sentir no lugar do outro. Ver a vida de outra visão. Ter uma outra visão. É isso aí. O momento é de gratidão a Deus e de harmonia com os semelhantes. O momento que ele estava atravessando para, então, estreitar essa conexão com a Raquel, que seria a sua mãe, ele diz, vamos agradecer. Agradeça, que é algo que a gente observa, Satoshi, Maria Eduarda e Josimeire, que pouco acontece entre nós, o agradecimento. Como é que você entende isso, Eduarda? Que sempre tem que agradecer por tudo aquilo que você tem hoje, ou que você quer muito ter. Por exemplo, se você quiser ter algo para o seu próprio benefício, ou até mesmo para ajudar alguém que você queira ajudar, a pessoa sempre tem que agradecer. Um obrigado. Não é somente o obrigado, mas sim de coração por dentro. Como a própria oração mesmo, a pessoa agradecer a Deus por estar vivo mais um dia aqui no planeta Terra, para a sua própria melhora, para o seu grau de evolução. Para a pessoa tentar se melhorar e, ao mesmo tempo, se melhorar com o tempo. Jucimeire. É o agradecimento constante. É o agradecimento a Deus por tudo que Ele nos dá, nos oportuniza a todo momento. E que esses nossos inimigos, como Segismundo está vendo aí, Adelino, esse receio, vai ser um instrumento para que ele se evolua. Assim como é para ele... Quer falar alguma coisa, Satoshi? Assim como é para ele e também para nós. Nós Sim. precisamos entender essa necessidade de externar sempre muito obrigada ao Pai. Ontem, quando nós estávamos concluindo o trabalho em Salvador, aí a menina estava comigo assim, obrigada, Senhor, glória a Deus. Aí eu fiz assim, não vou agradecer ainda porque não cheguei em casa, mas é necessário naquele momento dizer muito obrigada, Deus, por tudo. Apesar do pneu ter furado, ter perdido um pneu, apesar de ter uma série de situações ter acontecido, também agradecer. Porque nós reclamamos quando as coisas ruins acontecem, mas quando as coisas boas acontecem, nós não temos o hábito de dizer obrigada, Pai, muito obrigada. Não é verdade? Pode falar, Jucimeire. Não, é isso, nós só fazemos reclamar, né? Agradecer, ver os benefícios que são constantes e nós não agradecemos. Só fazemos, só pontuamos quando a coisa não dá certo. Então, é agradecer sempre. Quer falar, Eduarda? Sim, agradecer por tudo que estamos aqui, que estamos passando de bom, é claro. E também com isso eu me lembro de uma história que tinha uma senhora que ela não gosta muito de andar de ônibus, mas ela tinha que viajar porque ela queria ir para outro estado
só que ela só podia ir de ônibus. Aí ela entrando lá, tinha um bocado de gente, várias pessoas desconhecidas, várias pessoas que não gostavam muito de orar e essas coisas, não gostavam muito de ser, entende? Aí ela entrou num ônibus e começou a fazer as orações dela, já que ela ia ter que fazer uma viagem muito longa. E no meio do caminho, aquelas pessoas que não gostavam muito de orar, os espíritos, que vamos dizer que não são chamados ali, iam lá para fazer companhia para eles. E com isso, um desses espíritos fez com que o motorista do ônibus adormecesse. Que a ideia deles foi que quando ele chegasse, que tinha uma barreira, que tinha uma rua assim, que tinha uma ladeira. E para fazer a curva para essa ladeira tinha uma ribanceira, que poderia ser fatal, que eles estavam planejando ser fatal, para que todos daquele ônibus morressem. Mas a oração da mulher, daquela senhora, foi tão grande, mas tão grande, que os amigos espirituais desceram para ajudar ela e formaram uma barreira em frente ao ônibus, que a luz foi tão grande, mas tão grande, que fez com que o motorista acordasse bem na hora da curva e que ocorreu tudo certo no final. E com isso nós percebemos que como a oração é poderosa para nos ajudar. Perfeito, muito bem. Muito bem. Mas ele nos chama para esse equilíbrio, para termos essa fé viva. Segismundo enxugou os olhos, sorriu com esforço e murmurou: tem razão. Até que enfim ele entendeu. Herculano, que o contemplava compadecido, entrou na palestra acrescentando: ele tem estado muito abatido, desanimado. Ele quem? Segismundo. Segismundo, muito bem. É natural, tornou Alexandre decidido, porque em tais circunstância sofre a criatura certos desequilíbrios em face das necessidades da regressa à carne. Mas Segismundo tem levado muito longe o fenômeno, acrescentando os próprios sofrimentos, com expectativas e inquietações injustificáveis. Então, a gente vê que ele sofre, de certa forma, com esse regresso. Não só ele, mas aquela família que está agregada também sofre por ele vir vestir a carne. Como é que a gente pode compreender isso aí, Maurício? Aqui nessa passagem eu entendo que o Segismundo ele estava elevando, né, esses sofrimentos, né, que tem sim alguns sofrimentos, algumas dores por esse processo, por tudo que ele estava ali vivenciando, né, como Alexandre mencionou, que é natural, mas que tem algo ali que, diante dessa aproximação do movimento do reencarne, o contato com as partes da história dele, com outras partes envolvidas, ele estava acentuando esses sofrimentos, né, com expectativas e inquietações que não eram ali justificáveis, né? Então ele estava indo até além. Então acho que aqui tem um movimento tanto de Alexandre Herculano trazendo um equilíbrio novamente a Segismundo. E era importante, né, ele contribuir, porque ele já estava vindo com... Ele veio não por vontade própria, o 22, mas assiste o filme. Assiste o filme que vocês vão gostar. Bom, e quando ele fala, sofreu criatura certos desânimos em face das necessidades de regressa à carne. Imagine como deve ser. Vamos tentar imaginar aí como é esse regresso à carne. Como essa conexão de pai e filho. A gente sabe que o DNA ele possui as proteínas que determinam as características do ser, do pai e da mãe. Mas, para cada um saber que esse é o meu, aquele é o seu, aquele é o seu, será que isso não atrapalha, gente?
Bom, acreditamos que sim. Mas fala alguma coisa, Maurício? Você abriu o microfone? Eu entendo que dificulta, sim, mas tem um porquê, né? Tem um movimento da própria sintonização, de uma maior sintonização entre esses pais e filhos. Não à toa tem esse movimento que vai vibrar na própria carne desse filho que vem, aqui no caso Segismundo. Mas eu entendo que existem dificuldades, mas que enfrentando e sentindo isso literalmente na pele, você consegue ali transpor isso, superar essas questões. E estamos aqui com esse propósito, aprender a superar essas problemáticas. Lá no finalzinho, a Neuza vai colocar, vai comentar. Nas lutas de cada dia, Joãozinho, teu pai deve estar contente com todos e não deve ofender com todos e não deve ofender ninguém. Quem compreende que momento é esse que está conversando Raquel com João? Que é justamente por causa da prece de João que favoreceu Alexandre adentrar a casa. E ele disse: nas lutas de cada dia, Joãozinho, teu pai deve estar contente com todos e não deve ofender a ninguém. Como é que a gente vai trazer isso para cá para o público que está nos assistindo? Pode falar. Bem, ele deve estar contente com todo mundo e não ofender ninguém. Mas geralmente nesse caso aí, Adelino, ele não é isso que ele está fazendo com a família. Ele está feliz lá fora, porém, dentro de casa, ele se torna uma pessoa bem indiferente. É tanto que João, ele sente essa falta do pai. E isso intercede muito nesse processo de reencarnação. E a espiritualidade, ele intercede através de João para que aconteça essa oração, para que esse ambiente fique harmonioso. Aí a gente vê que Oi, Eduarda, quer falar alguma coisa? Pode falar. Aí a gente vê que eles precisam passar pelo processo da harmonia, da harmonização entre eles. E também que eles precisam melhorar, que eles precisam do equilíbrio naquele ambiente. Pois, na questão de Segismundo, ele estava tendo muitos desequilíbrios pelo fato dele estar abatido e desanimado, que ele precisa ter aquele ânimo para se melhorar e para ajudar que aquela harmonia na família aumentasse mais. Muito bem, muito bem. Você, Jatoshi? É interessante aqui como a ação, né, não só do filho, mas da mãe, de Raquel, contribuem em justamente harmonizar algo que vem em desequilíbrio do pai. Nesse movimento, nisso que o filho observa, mas são falas que vão chegando de tal forma, né, ao pai, ao Adelino, que o toca, que vai mudando, inclusive, o próprio padrão vibratório dele, as emoções que ele tem ali e manifesta dentro de casa. Né? Isso também contribui para o movimento todo. Muito bem. E assim, o nosso programa está chegando ao final. E então, nós gostaríamos de ouvir, Eduarda, em que é isso? Em que mexeu? O que foi que mexeu com a sua sensibilidade? Esses nossos comentários de hoje? Traga aí para a gente, minha filha. Pode falar, Eduarda. A Eduarda congelou. Pode falar, Jucimere. O que me deixou para mim é o se colocar no lugar do outro. Você amar ao próximo como a si mesmo e fazer com o próximo aquilo que gostaria que fosse feito por ti.
Perfeito, perfeito. Satoshi, mais alguma coisa? A importância, né, de manter esses pensamentos, as emoções mais leves, mais construtivas, que a vibração disso também contribui diretamente no nosso caminhar. Né? Que pensamentos, de repente, mais densos ou emoções ali mais destrutivas, né? E dependendo da frequência que isso é mantido, pode sim atrapalhar não só as pessoas no entorno, né, a si mesmo, mas também trazer aí um desequilíbrio maior do próprio plano espiritual. Muito bem, muito bem. E chegando ao final do nosso programa, agradecendo a você que nos acompanhou até então, Joanice Cardeal, boa noite. Equipe de excelência, muita paz para você também. Obrigada, Josimeire. Obrigada, Eduarda. Obrigada, Maurício. E Eduarda faria a prece final, mas parece que por alguma razão ela deu uma saidinha. Então vamos a você, Josimeire, por favor, profira a nossa prece final. Amorável Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui estudando. Que essas palavras, esses ensinamentos, sejam levados a vários lares, às pessoas necessitadas, aos corações necessitados, assim como os nossos. E que sejam sementes que possam frutificar no nosso caminho evolutivo. Que assim seja. Que assim seja, que Jesus nos abençoe. Temos uma noite de muita paz. Muito obrigada, Satoshi, Maurício, Maurício Satoshi, Jucimeire, Eduardo, nosso muito obrigada. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.